E aí, galera do 7 Alfa, vamos lá continuar a nossa aula que nós iniciamos na semana passada. A continuação hoje é sobre as vacinas, a saúde e as defesas do nosso organismo. Nós vamos falar exclusivamente sobre vacinas. E para isso, eu gostaria que você se atentasse ao início da aula, que eu vou recapitular um pouquinho sobre o que nós falamos na aula passada, certo? Bom, turma, eu coloquei um esquema aqui que é para você lembrar sobre o que eu havia falado, tá? O nosso corpo, ele apresenta diversas defesas contra os agentes externos. Os micro-organismos tentam entrar no nosso organismo, mas o nosso organismo tem barreiras. Os pelos, a nossa pele, né? A mucosa da nossa garganta, são as barreiras naturais que nós temos. Mas a gente sabe que esses vírus, esses micro-organismos e bactérias, eles conseguem atravessar essas barreiras, certo? E é uma infinidade de micro-organismos. Eu coloquei para vocês aqui quem seriam esses micro-organismos, né? E todos esses micro-organismos, ao entrarem na nossa corrente sanguínea, eles possuem uma toxina. E essa toxina a gente chama de antígeno. Antígeno. Então, quando esses antígenos entram no nosso organismo, automaticamente o nosso sistema imunológico entende que há um corpo estranho e ele precisa defender o nosso organismo. E quem é que ele vai liberar? Nossas células de defesa, chamadas de glóbulos brancos, mais conhecidos como os linfócitos, né? E aí a gente tem aqui a imagem dos nossos glóbulos brancos produzindo anticorpos, no caso os linfócitos, né, para combater os antígenos que já estão lá circulando na nossa corrente sanguínea. Essa defesa do nosso organismo, a gente pode dizer que é uma defesa natural. É algo que o nosso organismo encontra para defender, de certa forma, toda a nossa atividade celular, nossa atividade do organismo, para que a gente continue com saúde, né? Isso a gente diz que é uma defesa ativa. O nosso organismo está produzindo lá diversas células para nos defender. E é uma defesa natural. Hoje nós vamos estudar as defesas artificiais, aquelas em que os homens conseguiram criar para também auxiliar na nossa proteção. Esse texto aqui, ele fala um pouquinho sobre o conceito de antígenos, tá? Eu vou ler para você um pouquinho aqui, só para você lembrar. Os organismos invasores contêm proteínas estranhas ao nosso corpo, chamados de antígenos. Os leucócitos, do tipo linfócitos, leucócitos são os glóbulos brancos, tá? Produzem os anticorpos que neutralizam a ação tóxica dos antígenos. Eu já havia falado, né? Então a gente vai lá para as defesas artificiais, vacinas, prevenindo contra doenças. Quando você escuta a palavra vacina, você precisa lembrar de duas outras palavrinhas: imunização e prevenção. Falou em vacina, vacina é algo que nós vamos ter para nos ajudar a prevenir algumas doenças. Por isso que quando o bebezinho nasce, ele já começa a tomar algumas vacinas, porque ao longo da vida dele, ele vai estar exposto a muitas doenças. Então, quando ele entrar em contato com essas doenças, ele não vai ter, porque é uma medida preventiva para prevenir. Então, vamos ler. Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso das vacinas. As vacinas induzem o nosso sistema imunitário, o imune, né, a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos já existentes impedem que a doença nele se instale. Eu vou explicar para vocês como é que ocorre a produção das vacinas. Gente, as vacinas ocorrem de uma forma bem simples. Lá nos
nos laboratórios, os cientistas, eles começam a identificar algumas doenças e a partir dessas doenças eles vão criar um mecanismo para combater essas doenças. Mas não é aquele combate igual quando a gente toma remédio. Eu tô doente e tomo remédio para melhorar. Não, é antes da pessoa ficar doente. Por isso que é uma medida preventiva. A vacina ela vem antes da doença. Mas como é que eles poderiam fazer isso? Gente, as vacinas, elas possuem vírus, micro-organismos ou bactérias que podem estar vivos ou mortos, ou que eles chamam de atenuados, que são vírus enfraquecidos. Eles pegam os próprios vírus mesmo, pedacinhos deles, pedacinhos das bactérias, e coletam esse material, inserem esse material no corpo das pessoas. Então, as vacinas, ela nada mais é do que um composto de substâncias e que nessa substância tem pedacinhos de vírus, pedacinhos de bactérias que podem estar vivos ou mortos. Mas por que inserir na nossa corrente sanguínea? Porque a partir do momento que essa vacina entra no nosso organismo, o que o nosso organismo vai fazer? Produzir anticorpos. E a partir do momento que se produz anticorpos, o nosso organismo ele já tem a defesa suficiente para aquela doença. Aí você para perguntar, poxa, mas se eu estou me prevenindo, como é que uma vacina vem com um vírus, uma bactéria e entra na minha corrente sanguínea? Aí é que tá. É que essa vacina, ao ser injetada no nosso organismo, esses vírus eles não são capazes de desenvolver as doenças, porque eles estão enfraquecidos. O nosso organismo só precisa reconhecer eles, ter o reconhecimento do DNA. Isso é o suficiente para que possa se produzir anticorpos, e aí quando a pessoa entrar em contato de verdade com aquela doença, os anticorpos já estão lá, e aí eles combatem e ela não consegue levar a infecção à frente, certo? Então esse esquema ele vem demonstrar isso. As vacinas, elas vão gerar no nosso organismo a produção de anticorpos justamente para prevenir as doenças. Então não pense que ao tomar uma vacina, apesar de ter vírus e bactérias inseridas nela, você vai ficar doente. Não, é somente para acelerar o teu organismo a que esse teu organismo produza anticorpos. Inclusive, existem casos, por exemplo, uma pessoa tem HIV, a AIDS. Ela tem um sistema imunológico dela muito enfraquecido, então algumas vacinas ela não pode tomar, porque ela pode mesmo ficar doente. Nós, como temos nosso sistema imunológico sempre bem ativo, a gente não vai ficar doente, tá? As vacinas, elas foram criadas justamente para começar a diminuir a taxa de doenças que ao longo de muitos anos vem matando muitas crianças, principalmente nos países subdesenvolvidos. A gente leva em consideração o Sudão, as regiões da África, da Ásia, né? Existem doenças que, enquanto aqui no Brasil já foram erradicadas, como a paralisia infantil, em outras regiões ainda matam crianças. Então as vacinas elas vêm como essa prevenção para que diminua o número de casos de mortes. Aí eu coloquei aqui para você entender essa ação das vacinas. Aqui está uma pessoa, né, recebendo a vacina. Como é que acontece? Esse processo vai ocorrer assim. A vacina vai ser liberada no organismo, está lá os componentes, as substâncias da vacina. Automaticamente o nosso corpo reconhece que algo estranho está entrando no nosso organismo e começa a produzir anticorpos. A produção desses anticorpos vai fazer com que esses organismos invasores comecem o quê? A morrer. Que a
gente sabe que essas substâncias, elas estão enfraquecidas, não vão causar mal algum, mas o importante é que os anticorpos são células de memória, eu falei isso na outra aula, então eles ficam codificados no nosso sistema, eles ficam armazenados lá. Todas as vezes que você entrar em contato com esse vírus ou esse micro-organismo em que você já tem um anticorpo, você não pega mais aquela doença, porque você já está com a defesa, o seu sistema imune já está ok para aquela doença. E aí a gente vai passar para uma outra alternativa artificial criada pelos homens, o soro. O soro, ele já não é uma medida preventiva, ele é uma medida que é usada a partir do momento em que uma pessoa entrou em contato com uma substância tóxica ou venenosa. E aí não dá tempo de produzir anticorpos, precisa os anticorpos já estarem prontos. Porque se você percebeu lá na vacina, ela vai produzir os anticorpos, vai levar um tempinho, né? Até a pessoa entrar em contato com uma doença, então os anticorpos já estão lá. Mas e se a pessoa sofreu uma picada de cobra, de escorpião, aranha? Será que dá tempo dela receber uma vacina? Mas a vacina ela é preventiva. Então o soro ele foi criado para essas situações. À medida que as pessoas possam sofrer ações desses animais peçonhentos, venenosos, ter que a gente nem diz medicamento, a gente diz um recurso médico para auxiliar a cura rápida, instantânea, tá? Então vamos lá. Soros. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita, por não haver tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada. E agora? O que pode ser feito? Resposta: nesse caso, ela deve receber a aplicação de soros. Vacinas e soros, existem diferenças? Sim, nós vamos entender as diferenças. Aí eu coloquei aqui para vocês os soros. Os soros diferem das vacinas por já conterem os anticorpos de que o organismo necessita serem usados para curar certas enfermidades. Então, no soro já tem aquele anticorpo pronto, que é justamente para combater a ação daquele veneno. E como é que faz essa produção do soro? Como é que se cria esse anticorpo? Olha como é legal. Aqui a gente está vendo a retirada do veneno de uma cobra. Lá no Instituto Butantan, que é um instituto reconhecido mundialmente aqui do Brasil, esse instituto, eles retiram venenos de cobras, de insetos peçonhentos, de aracnídeos também. Para quê? Para que se vai tirar o veneno? Se tira o veneno para que possa ser separado essa parte tóxica desse animal e ser inserido em um outro animal. Eles utilizam geralmente animais de grande porte, como cavalos, cabras, insere o veneno em outro ser vivo. Por isso que aqui aparece esse animalzinho aqui recebendo aqui o veneno, ou seja, ele está recebendo o antígeno, né? Ele está sendo envenenado de certa forma. Porém, essa dose que ele recebe é uma dose também enfraquecida. É só para o organismo dele reconhecer o antígeno. Esse animal ele não vai morrer, tá? E depois disso, ao receber esse antígeno, o organismo dele vai produzir quem? Anticorpos para defender. Ele vai produzir os anticorpos para defender a ação desses antígenos. E aí os cientistas depois vão lá, coletam o sangue desses cavalos, desses animais e separam os anticorpos que ele produziu. E aí já tem os anticorpos prontos para o combate do veneno da cobra, para o combate do veneno da aranha, para o combate do veneno dos escorpiões. Então é assim que se produz o soro. O soro ele foi feito justamente para que conseguisse retirar esses anticorpos prontos. E o mecanismo para fazer é esse procedimento.
Aí eu coloquei para vocês aqui as diferenças entre vacina e soro. Vacina contém o antígeno, que é quando vai ser inserido na pessoa. O soro não, ele contém os anticorpos. Diferença, né? A vacina tem os antígenos que é para produzir os anticorpos lá no corpo da pessoa, para prevenção. O soro não, o soro já tem os anticorpos que é para combater aquela doença rápida. A vacina é uma prevenção, enquanto que o soro é a cura. A vacina é uma imunização ativa. Por quê? Porque vai fazer o organismo produzir anticorpos. Enquanto que o soro é uma imunização passiva. O organismo não vai produzir nada. É como se ele estivesse recebendo um remédio só. Recebendo só o soro. Ele não está produzindo nada. A vacina é artificial, porque foi o homem que criou. O soro também é artificial. E a vacina ela é duradoura. Tem vacinas que duram 10 anos. Professora, por que às vezes a gente precisa tomar uma vacina de novo? Porque às vezes os anticorpos eles começam a perder a sua capacidade de proteção. E aí é necessário um reforço para acelerar de novo as células de memória, né? Para que esse anticorpo fique ainda mais tempo no organismo. O soro é temporário. Uma pessoa recebeu uma picada de cobra hoje. Aí ela tomou um soro hoje. Amanhã, esse soro não está mais no organismo dela. Por quê? Porque foi um processo para curar naquele momento, tá? E a vacina, ela é nada mais do que vírus e bactérias atenuados, né? É para o combate a esses seres, vírus e bactérias, enquanto que o soro não. O soro é para combater os venenos, as toxinas que tem nos seres vivos. Eu deixei aqui para vocês esses 2 links que vocês podem acessar para ver uns vídeos bem interessantes sobre vacinas e soros, tá? Mostram resumidamente como se dá o processo da ação das vacinas e soros no nosso organismo. Turma, esse assunto é um assunto importantíssimo. Nós estamos parados, temos essas aulas online justamente porque não se tem uma vacina. O mundo todo está parado para esperar o tão resultado da vacina. As vacinas, para serem produzidas, elas precisam de muitos testes, precisam de todo um processo, um processo inicial até um processo final, para que ela possa ser comprovada a eficácia. Que quando chegar o momento da gente receber essas vacinas, nós vamos realmente ser imunes à doença. Então, a vacina para o Covid, ela ainda não está pronta, mas ela está em processo. Vários laboratórios do mundo inteiro estão correndo contra o tempo, passando por essas fases, para que possa chegar até nós uma vacina eficaz e capaz de nos deixar imune ao coronavírus. Porque quando essa vacina estiver pronta, quando nós recebermos ela, a gente vai poder andar livremente pelas ruas. Em função de quê? Porque a vacina nos preveniu da doença, gerou anticorpos capazes de, quando entrarmos em contato com o vírus, o nosso organismo é capaz de combatê-lo, tá? Então essa aula é importantíssima devido à realidade que nós estamos vivenciando hoje. Eu gostaria que você fosse lá na plataforma, você vai fazer uma atividade avaliativa valendo ponto e entregar até sexta-feira. Na outra semana eu entrego para vocês a correção dessa atividade e a gente continua o nosso assunto novo. Ok, turma? Um abraço e até mais.